Se você já quis ser uma pessoa diferente, alguém mais capaz, mais produtivo, com hábitos melhores, alguém respeitado e que principalmente tem orgulho de si mesmo, eu tenho uma notícia para você. Você pode se tornar essa pessoa esculpindo o seu cérebro, mudando o seu cérebro e, consequentemente, mudando a sua vida. E é justamente isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Como que o seu cérebro se transforma e como você vai usar isso com intencionalidade para se tornar a tua melhor versão. E não teria outra forma de abordar esse tema senão falando sobre neuroplasticidade. Esse nome que parece difícil, mas fica aqui comigo que ele é mais simples do que parece. Basicamente, o seu cérebro muda dependendo do que você faz. E ele sempre precisou mudar, de diversas formas, inclusive. Em uma delas, você ganha novos neurônios, novos trabalhadores no seu cérebro. Mas a que a gente vai falar hoje é a reorganização das conexões. As coisas que você sabe do mundo, os seus conhecimentos de esporte, os cheiros que você conhece, tudo isso está armazenado em conexões no teu cérebro e elas podem mudar, se fortalecer com o LTP ou se enfraquecer com o LTD, a Long Term Potentiation e a Long Term Depression. Basicamente, vamos supor que esses neurônios representam matemática e que você tem as conexões da matemática. Aí você foi lá e você melhorou. Nesse caso, as conexões se fortaleceram. Agora você é melhor nesse assunto, você sabe mais. E se um dia você não precisar mais disso, esse conhecimento se tornou inútil para você. E nesse caso, as conexões se enfraquecem, até que você não saiba mais nada de matemática. Simples, não é? Eu te disse que era tranquilo. Isso sempre foi necessário para a nossa sobrevivência. Você pode imaginar lá atrás o nosso antepassado, nosso tataravô, aquele que saiu da caverna para ir buscar comida, pegou um caminho errado e deu de cara com o leão. Tomou um susto, voltou para a caverna. Nesse dia, esse antepassado precisou ter uma reorganização nas conexões dele. Se não sabe o que aconteceria, ele não aprenderia que aquele caminho tem um leão. Ele voltaria lá novamente. E o que ia acontecer dessa segunda vez? Talvez ele não voltasse para a caverna para ter a reorganização das conexões. Provavelmente ele ficaria ali para sempre. E é por isso que a gente precisa aprender. Imagina que o primo desse maluco chegou e entrou naquele mesmo caminho, se deparou com aquele mesmo leão e achou uma pedra no chão. Ele pegou essa pedra para jogar no leão e quando ele foi jogar, ele errou a pedra. Nesse dia, se esse cara sobreviveu, ele também voltou para a caverna e teve uma reorganização nas conexões dele, para que da próxima vez ele não erre essa pedra, para que ele acerte o leão. Sabe por quê? Porque o cara que não teve isso morreu e ele não é o nosso antepassado, ele ficou para trás. Mas as pessoas que se adaptavam, as que cresciam, essas sim conseguiram ir para frente. Inclusive, esse conceito, a neuroplasticidade, é o conceito que sustenta o desenvolvimento pessoal. Sem ela, a gente não se transformaria, a gente não mudaria. E aí você me diz, se a gente não pode se transformar, se a gente não pode mudar, se a gente não pode crescer, o que seria o desenvolvimento pessoal? O que seria o crescimento pessoal? Eu te digo, não seria, não existiria. E é justamente isso que eu vou te falar hoje. Mas aqui tem um ponto não tão interessante que eu preciso abordar com você. Existe uma coisa chamada janela de oportunidade. Quando a gente nasce, nós somos esponjas, muito plásticos. A gente aprende qualquer coisa com muita tranquilidade. Não é à toa que as crianças que aprenderam inglês não têm sotaque. Elas falam como se fossem nativos. As crianças que aprenderam esporte mandam muito bem. Extremamente melhor do que aquelas que entraram depois e fizeram até por mais tempo. Simplesmente porque nesse início a gente é muito adaptável. A gente aprende qualquer coisa, a gente vai se virando, isso é natural. Conforme a gente vai envelhecendo, essa capacidade de aprendizado vai se deteriorando, vai ficando cada vez mais difícil. E mais ou menos quando a gente faz 25 anos, o nosso aprendizado que antes era passivo, simplesmente estar vivenciando as coisas fazia a gente aprender, se torna ativo. E a partir de agora, a gente precisa focar, a gente precisa correr atrás de aprender. Puxado, né? Mas relaxa, não é uma porta que bate na tua cara. Ó, teu aniversário de 25 anos, hoje acabou o teu aprendizado passivo, estou tirando de você e te obrigando a aprender de uma forma ativa. Não é isso que acontece. A questão é que existe um gráfico exponencial. A gente começa muito plástico, aprendendo qualquer coisa como uma esponja, e vai caindo. Até quando a gente chega aqui na velhice e o que sobe é a dificuldade em aprender. Por isso que a tua avó não sabe mexer no WhatsApp até hoje. Não é má vontade. E o nosso papel aqui como netos é ajudar a nossa avó. Então mostra para ela como que mexe no WhatsApp, como que usa o YouTube, o e-mail.
ela vai te agradecer. E é difícil para ela. Ela aprende menos que você, com uma dificuldade muito maior, requer um esforço gigantesco. Mas se você é mais velho, fica tranquilo que eu vou te explicar o que você precisa para conseguir ter uma plasticidade, um aprendizado, uma capacidade de mudar o teu cérebro tão boa quanto a de um jovem. E a partir desse momento, preenchendo esses critérios, você consegue transformar o seu cérebro, esculpi-lo de uma forma intencional, nos domínios em que você estiver interessado, no que você quiser, para você se transformar a sua melhor versão. Eu quero que você pense nesses critérios como uma flecha. E essa, a partir desse momento, vai ser a flecha da transformação. Você vai ter a madeira, que vai representar o alerta, a ponta, que vai representar o foco, a pena, que vai representar a clareza, e o vento, o movimento dessa flecha, que vai representar a motivação. Com esses 4 critérios, como o alerta, o foco, a clareza e a motivação, você vai ter tudo o que você precisa para se transformar. E que a gente vai falar um pouco sobre cada um deles. Primeiro, o alerta. Você pode pensar nele como adrenalina. Você tem que estar acordado. Você não consegue aprender se você estiver capenga, caindo, cansado. Como você fez a maior parte das aulas da tua vida, está exausto, cara. Você não está alerta, não tem como aprender. Esse é o critério base. A gente parte dessa premissa. Você está alerta. A partir desse momento, a gente precisa do foco. Não adianta nada você estar muito alerta se você não consegue direcionar esse alerta. Se ele está disperso, você está prestando atenção em tudo, querendo bater um papo sobre várias coisas, querendo correr, aí depois você pensa em fazer sei lá o quê, assim você não vai aprender. Você precisa colocar um holofote naquele alvo do aprendizado. Vamos supor que é uma matéria. Só tem que ter isso na tua cabeça, só tem que ter isso na tua mente. Inclusive, você tem que eliminar todas as distrações, tudo que pode roubar o teu foco. Então, ó, bota o celular no modo sono, vira ele de cabeça para baixo, tira a tua internet, avisa para os teus amigos, para tua família, para tua namorada, para o teu namorado que você vai ficar fora. Olha, esse é o meu momento de foco. Eu não vou conseguir fazer mais nada aqui. Você pode colocar o alvo do teu foco numa parede, assim não vai ter nada roubando a tua atenção no ambiente, em diversas coisas aqui. Eu quero que você imagine que é como se você estivesse num restaurante, numa festa, e você estivesse conversando com uma pessoa. É como se tivesse um holofote nela. Tudo que existe é aquela pessoa. Todo o resto à tua volta é ruído. Você nem entende nada que está acontecendo. Mas essa pessoa, você escuta ela perfeitamente bem. Você vê ela perfeitamente bem. Ela é tudo que tem na tua frente. É tudo que tem na tua mente. E é assim que tem que ser o processo de transformação do teu cérebro. Tem que ser só aquilo. O resto, tudo aqui é festa, tudo que está acontecendo, ruído. Fora. Você inclusive elimina. É como se não existisse. E você está aqui só prestando atenção naquilo. Esse vai ser o seu processo. Fora isso, você tem que estar com a mente em paz, a mente clara. Senão vai ter muita tralha mental atrapalhando o teu processo. E aqui eu preciso te dar uma palhinha mini, muito pequena, sobre memória funcional, memória de trabalho. Sabe no início desse vídeo? Você teve que lembrar da primeira frase que eu te falei, da segunda frase que eu te falei, para dar sentido a tudo isso que eu estou passando. Mas logo depois, agora, por exemplo, você já não lembra mais, você já esqueceu. E isso é responsabilidade da tua memória funcional. Se eu te falar meu número de telefone agora, você vai lembrar dele por alguns momentos, mas logo depois ele vai sumir da tua mente. Porque a memória funcional é como se fosse um script rodando aqui, guardando as coisas para dar sentido, para dar lógica e depois descartando. A gente pode fazer um vídeo só sobre isso, é extremamente interessante, ela vai te ajudar em todos os aspectos da tua vida, para você conseguir falar melhor, para você conseguir pensar melhor, trabalhar melhor, ter mais atenção. Mas enfim, ela existe e ela está aqui rodando. Se você tiver muita tralha na tua memória de trabalho, na tua memória funcional, todo esse processo aqui, todo esse script vai ficar entupido. E você não vai conseguir lembrar das coisas que você precisa. Tem um limite. Tem um limite aqui, ó, claro, do quanto você consegue encaixar na tua memória funcional, na tua memória de trabalho. E se você coloca aqui uma coisa que você tem que lembrar de fazer à noite, algo que você tem que falar com alguém, um probleminha aqui, um rancor ali, ela ficou preenchida. E sobrou isso aqui só para você focar, para o teu momento de foco, de aprendizado, de esculpir o teu cérebro, de mudar o seu cérebro para mudar a tua vida. E o que vai acontecer? Você não vai conseguir. Então é importante que você arranque essa tralha daqui e que você faça essa memória funcional rodar bem. Não vou me estender sobre memória de trabalho, isso aqui dá um vídeo só sobre ela, mas basicamente, não guarda nada na tua cabeça. Tira daqui, bota no papel, bota no post-it, bota num alarme, bota no Google Agenda,
Rancores também, joga eles fora, demite esses rancores, eles não têm função nenhuma para você, não vão te ajudar em nada. Então, perfeito, tá? Memória de trabalho. E se você puder, expanda a tua memória de trabalho. Como você pode fazer isso? Treinando a tua atenção, treinando a tua memória e, pelo incrível que pareça, aumentando a tua dopamina na via mesocortical. Esse é um pouquinho mais complicado, mas com tudo que você tem aqui no canal, eu tenho certeza que você sabe como fazer isso. Agora mesmo eu vou te explicar um pouquinho. O quarto integrante da flecha, um que não está diretamente nela, mas que eu arrisco dizer que é a base. Sem ela, a flecha nem mesmo estaria em movimento, a flecha nem estaria ali, a flecha estaria no chão. Essa é a motivação, a dopamina, inclusive relacionada à memória de trabalho que eu acabei de falar. Você precisa estar motivado. Se você não está motivado, não está querendo correr atrás desse conhecimento, não tem o que te faça aprender. Não tem o que te faça mudar o seu cérebro. É impossível. Sabe por quê? Porque você precisa dela. Ela é a base para tudo. Inclusive, isso tem que ser importante para você. Você tem que saber o porquê você quer aprender aquilo. Você tem que ter um porquê forte para mudar o teu cérebro. Cara, por que você quer transformar ele? Por que você quer aprender isso melhor? Por que você quer ficar melhor nesse sentido? Qual que é o teu motivo maior? São esses hábitos? É o shape? É a viagem? É um casamento? O que que é? Você tem que saber e tem que ser importante para você. A agência é necessária. Nesse momento, quando você sabe o seu porquê e você antecipa essa recompensa, você tem um pico de dopamina. E a partir desse momento, tudo se torna possível. Eu tentei ser bem resumido nesse vídeo aqui, te expliquei o que é neuroplasticidade, como você pode mudar o teu cérebro, fazendo a condição perfeita para que você possa adaptá-lo, independente de qual seja o domínio. Te expliquei um pouco sobre alerta, te expliquei um pouco sobre foco, um pouco sobre clareza, um pouco sobre motivação. E a partir de agora, a responsabilidade de mudar o teu cérebro é sua. Preenchendo todos esses critérios, você pode fazer o que você quiser. Preenchendo os critérios e indo treinar, isso vai ser melhor para você. Preenchendo os critérios e indo estudar, vai ser melhor para você. Preenchendo os critérios e indo ler, também vai ser melhor para você. Agora, sempre que você for fazer algo, você vai pensar na flecha da transformação. Ela vivia na tua mente e você vai lembrar do alerta que é a madeira, do foco que é a ponta, da clareza que é a pena e da motivação que faz toda essa flecha andar. Caso você queira se desenvolver nesses aspectos, você pode ver os vídeos que a gente tem aqui no canal. A gente falou um monte sobre motivação, vamos falar um monte sobre foco, sobre atenção, sobre tudo isso. Tenho certeza que você vai curtir. E caso você queira ir além, ter um passo a passo, um guia para se desenvolver em todos esses sentidos, aprendendo mais sobre a flecha, sobre motivação, sobre aprendizado, sobre transformação, eu te convido a vir para a UP. É um ambiente de desenvolvimento pessoal, onde você tem uma aula sobre cada um dos principais temas que giram em torno do crescimento. Sobre crenças, motivação, aprendizado, performance, hábitos, sono e assim por diante. Você pode clicar aqui no link da descrição ou no comentário fixado e fazer oficialmente parte desse time. Foi ótimo ter você aqui hoje. Espero que você aplique, que você sempre lembre da flecha antes de transformar o teu cérebro para transformar a tua vida e te vejo na próxima.